Presta bem atenção nisso aqui. Essa palavra de Marta, ela se ecoa até hoje. Não te importas comigo? Aí Jesus respondeu, eu te importo com você. Senhor, mas você não importa com o que eu estou passando, com as minhas dificuldades, a minha dificuldade financeira, na minha casa, na minha família. Aí Jesus, ele responde assim, eu me importo com você. Eu estou vendo a sua dificuldade. Eu estou vendo que você está sozinha. Mas só que a Maria escolheu a boa parte. O Senhor se importa tanto conosco que Ele entra na nossa casa. Irmãos, abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, ou Doutor Lucas, escreveu o Evangelho, capítulo 10. Nós vamos ler o capítulo 10, a partir do verso 38. Diz assim, o versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Como é bom estarmos aqui na Tua presença. E nós te pedimos, Senhor, revela a Tua palavra. Fala a cada coração, Senhor. Os que estão aqui, os que estão de longe, Senhor, pela internet. Usa, Senhor, para a Tua glória. Que a Tua palavra chegue, Senhor, aos corações. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero compartilhar aos irmãos essa palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração, tem nos revelado. É uma palavra, uma passagem muito conhecida e eu creio que todos já leram essa passagem, né? Principalmente os irmãos da Ramá, né? Que lê a Bíblia, né? Todo ano, e nós já começamos a ler o Novo Testamento, né? Estamos no livro de Mateus e em pouco tempo a gente vai estar chegando aqui no livro de Lucas também. Então essa é uma passagem que aparentemente ela é muito simples e a gente, na leitura, a gente consegue enxergar uma visita a uma casa. Jesus e a sua comitiva. Ele visita então a casa dessa família que já era amigo. Era o Lázaro, Marta e Maria. Provavelmente os pais já tinham morrido e eles provavelmente moravam numa casa ali de herança, né, dos pais, e moravam os três irmãos. Nesse dia, provavelmente o Lázaro estava trabalhando, alguma coisa desse tipo, e as duas irmãs acolheram Jesus ali. E quando a gente faz a leitura, a gente consegue enxergar uma visita apenas. Mas quando a gente faz uma exegese do texto, a gente consegue enxergar muitas coisas preciosas à nossa vista. E como que a gente aprende nessas coisas que estão aparentemente ocultas? A gente costuma dizer que ela está entre linhas, mas quando a gente faz uma exegese do texto, a gente consegue enxergar e tirar muitas lições preciosíssimas para nós
o povo de Deus, para nós que servimos a Deus, para nós que conhecemos Jesus, para nós que queremos mais Jesus, para nós que queremos conhecer mais o Senhor, para nós que queremos amar mais o Senhor, para nós que queremos adorar o Senhor, para nós que queremos servir o Senhor, para nós que nós queremos servir mais a Ele, para nós que queremos ter mais intimidade com Ele, adorar a Ele, buscar a Ele, servir a Ele, estar na presença dEle, para nós que amamos o Senhor. Essa passagem é preciosíssima. Presta bem atenção nesse versículo, o versículo 1, o versículo 38, aliás, ele mostra como ela hospeda Jesus. Ela abre a sua casa para que entre Jesus. Então, indo eles de caminho, eles quer dizer o quê? Era Jesus e a sua comitiva, os discípulos. Então ele entra num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. É interessante a gente observar que quando ela abre a porta da sua casa para hospedar aquela comitiva, não era apenas um profeta que estava entrando na sua casa. Nada mais, nada menos, era o Deus Todo-Poderoso que estava entrando ali na sua casa. Ela abre a porta da sua casa para hospedar aquele homem, aquela família, aquela comitiva. E Jesus entra na sua casa e ele se assenta ali. A gente não sabe exatamente por quanto tempo, quantas horas ele ficou ali, mas provavelmente ele ficou o dia todo. Tem alguns lugares da Bíblia que, lá quando a gente vê, quando Jesus estava em Samaria, falando com aquela mulher, e depois lá no versículo 40, você vai encontrar que a Bíblia dá um detalhe muito interessante, que fala que Jesus ficou ali 2 dias em Samaria. Aqui ela não dá esse detalhe de quanto tempo ele ficou ali, mas provavelmente ele ficou ali aquele dia, o dia todo, falando com eles, conversando com eles, ensinando a eles, levando a eles a sua palavra, o seu evangelho, a sua vida. Ali então a Marta hospedou aquela família, aquela comitiva, para ouvir o que ele tinha para falar para elas. Só que aconteceu um detalhe muito interessante. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa estava sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Oh, glória! Quem que revelou o ensinamento de Jesus? É interessante que a Maria, ela escolheu estar aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Ela deixou as coisas, ela esqueceu de tudo. Ela sentou aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Ela estava ali bebendo da fonte, diretamente da fonte da vida. E ela não queria perder aquela oportunidade de estar ali aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. Mas aconteceu algo muito interessante também. Marta, a sua irmã, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços da casa, né? Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? E ela aí numa boa, né? Só sentada, ouvindo, e eu aqui trabalhando. Ordena-lhes, pois, que venha ajudar-me. A gente tem que observar a Marta, nos seus sentimentos, na sua visão, ela se achava certa. E em ponto de vista, num certo ponto de vista, ela não estava fazendo nada errado. Ela estava fazendo o que as irmãs costumam fazer todos os dias. Tem o seu valor, é necessário. Ela estava cuidando da casa, provavelmente limpando, tirando uma poeira, arrumando aqui, arrumando outra coisa ali, depois fazendo comida para aquela comitiva, que não era pouco, era bastante gente. E ela, talvez, de repente, estava cozinhando alguma coisa, fazendo um café, fazendo um lanche, alguma coisa desse tipo. Tinha sua importância? Tinha. É importante? É. É importante limpar a casa? É. É importante fazer as coisas de casa? É. Mas só que ela estava fazendo no momento errado. Naquele momento, era simplesmente para ouvir.
Tem que fazer as outras coisas? Tem. Eu sempre costumo dizer, eu estava fazendo estudo bíblico ontem com os irmãos, e a gente estava dizendo para ele o seguinte, que a gente precisa ter uma vida equilibrada. O equilíbrio é muito importante na nossa vida. Nós precisamos da vida espiritual, precisamos de buscar a Deus, precisamos buscar o Senhor, servir o Senhor, ler a Bíblia, orar. Mas, por outro lado, a gente precisa trabalhar também. A gente não pode também viver na preguiça, né? Viver de qualquer jeito. Os irmãos jovens, né? Precisam ter uma profissão, precisa fazer um curso para ter uma profissão, para a empresa contratar. Já pensou se um jovem chega numa empresa e diz, o que você sabe fazer? Nada. Ah, mas vou falar uma coisa para o senhor, hein? Eu oro muito, eu vou no monte, eu passo a noite em oração, eu faço isso, faço aquilo, eu estou em todos os cultos. Sim, isso é bom, mas eu preciso de alguém aqui que saiba fazer alguma coisa. Você tem alguma profissão? Você fez algum curso? Não, então não tem vaga para você. Então é necessário a gente ter uma vida equilibrada. Tem que buscar o Senhor? Tem, mas precisa fazer as outras coisas também. Precisa ter profissão, precisa saber fazer as coisas. E a Marta estava ali, ela sabia fazer isso. Ela fazia com muita propriedade. Certamente ela era boa cozinheira. E ela estava fazendo aquilo que ela sabia. Tem a sua importância. Mas só que ela esqueceu que quem estava ali na sua casa não era um profeta qualquer, não era um homem qualquer, nada mais, nada menos que Jesus o Nazareu, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que entrou na sua casa. Naquele momento não era para se preocupar com essas coisas. Mas a Maria, por sua vez, não, eu quero falar ainda da Marta, tem uma coisa muito interessante aqui, que ela disse assim, ela disse para Jesus, hein, e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu sirva sozinha? Então essa palavra de Marta, ela se ecoa até hoje, presta bem atenção nisso aqui, essa palavra de Marta, ela se ecoa até hoje, não te importas comigo? Aí Jesus respondeu, eu te importo com você, eu me importo com você. Senhor, mas você não importa com o que eu estou passando, as minhas dificuldades, a minha dificuldade financeira, na minha casa, na minha família, os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas lutas, não te importas? Aí Jesus, ele responde assim, eu me importo com você. Eu me importo com você, sim, Marta. Eu me importo com você, eu estou te vendo, eu estou vendo o que você está fazendo. Eu estou vendo a sua dificuldade. Eu estou vendo que você está sozinha. Mas só que a Maria escolheu a boa parte. Eu me importo com você, de te abençoar, de te visitar. Eu te importo tanto com você que eu entrei na sua casa. O Senhor se importa tanto conosco que Ele entra na nossa casa. Amém? Não importa se a sua casa é bonita, se ela é um casarão ou se ela é uma casa simples, mas se você convidar Ele, Ele vai entrar na sua casa. E eu vou dizer mais uma coisa, quando Ele entra, as coisas acontecem. Deus com Ele começa a abençoar a sua casa, a sua família. Convida Ele nessa noite para entrar na sua casa. Diz a história que teve uma mulher que ela fez uma oração muito simples. Ela estava numa reunião de oração. Ela disse, Senhor, visita a minha casa. A minha filha está doente. Eu queria que o Senhor fosse lá. Sabe onde eu moro, Senhor? Eu moro naquela ruazinha ali, sabe? Assim o senhor vai assim pelaquela ruazinha, aí chega lá, tem uma pontezinha, o senhor atravessa aquela ponte, é uma ponte meio esquisitinha, mas o senhor atravessa ela, aí o senhor vira à direita, aí logo na frente tem uma casinha ali, é a minha casa. Visita lá, Senhor. E diz a história que quando ela chegou, a filha dela estava curada. Ela disse, mãe, veio um homem de branco aqui, entrou pela janela e me curou. Sabe por que houve aquela cura? Porque o Senhor entrou lá. Porque a irmã pediu que ela entrasse na sua casa. E eu estava falando para os irmãos ontem, a gente precisa aprender a usufruir da presença de Deus na nossa casa. O que você precisa, fala com Ele. Convida Ele para estar na sua casa e fala com Ele as suas necessidades. Coloca diante dEle a sua vida, os seus problemas.
porque Ele pode resolver. Amém? Então essa pergunta de Marta, tu não te importas? Ele diz assim, eu me importo sim, porque eu entro na sua casa para te abençoar. Agora preste atenção, aqui quando Maria, depois dessa resposta de Marta, que Jesus responde para ela, ele faz uma outra coisa interessante, ele fala para Maria, a Maria, ela escolhe a boa parte. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, anda quieta e preocupa-se com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Qual seria a coisa? Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Seria ali a presença dele. Pouco aos nossos olhos, mas não era nada mais, nada menos que a presença dele ali. Uma coisa só é necessária, é eu estar aqui, é eu estar na sua casa e você me ouvir. E ele falou assim, Maria, pois escolheu a boa parte, que está aos meus pés, e não lhe será tirada. Ela recebeu um não. Às vezes é necessário a gente receber um não do Senhor. Não lhe será tirada. Eu não vou pedir para ela sair daqui para te ajudar agora, porque ela escolheu a boa parte. Presta bem atenção nisso. Há momentos na nossa vida que é preciso sentar para ouvir. A Maria escolheu a boa parte. Ela escolheu estar aos pés do Senhor para ouvir. Ela esqueceu as outras coisas. Era necessário as outras coisas? Sim. Mas podia ser para depois. Naquele momento, a importância de ouvir o Senhor ali, de ouvir o que Ele estava ensinando ali. Ela estava recebendo da fonte da vida. Não era nada mais, nada menos que o Deus Todo-Poderoso, Jesus encarnado, que estava ali falando com ela, ensinando ela. E provavelmente, depois que Jesus morreu numa cruz, que Ele ressuscitou, que Ele foi à ascensão aos céus, aquele momento foi crucial na vida de Maria. Provavelmente ela ficou lembrando, poxa, aquele cara que morreu naquela cruz, aquele cara que morreu, que ressuscitou, agora ele foi assunto aos céus, ele esteve na minha casa, um dia ele esteve na minha casa, e eu ouvi os seus ensinamentos. Com certeza, a Maria se tornou uma grande líder, porque ela ouviu da fonte, ela recebeu de Jesus. Você quer receber de Jesus? Então naquele momento ela para, ela esqueceu as outras coisas, agora eu vou ouvir de Jesus, eu quero ouvir Jesus agora, eu quero aprender com Ele. Você pode fazer perguntas, você pode tirar suas dúvidas. Ela tinha essa oportunidade de estar conversando com Ele. Quantas dúvidas nós temos, quanta dificuldade nós temos. Não pensa que a gente é professor de teologia, que a gente sabe tudo. A gente também tem dúvidas. Mas quando a gente aprende com Jesus, Ele fala conosco, amém? E ali era uma grande oportunidade que ela teve. E às vezes a gente não pode perder a oportunidade. Às vezes a gente tem uma grande oportunidade de aprender algo profundo de Deus, e a gente deixa, desperdiça, a gente deixa para lá, deixa passar, e depois a gente vai querer buscar aquela oportunidade, e não tem mais. Aquela talvez era a única oportunidade que ela tinha de ouvir Jesus, de aprender com Ele, de se encher dEle, encher seu coração com seus ensinamentos, com o Evangelho.
Então ela aproveitou aquela oportunidade e ficou ali, provavelmente, o dia todo, ouvindo Jesus. Será que nós queremos isso? Você quer ouvir Jesus? Você quer receber dele? Você quer receber ele na sua casa? A sua palavra, os seus ensinamentos, para que a gente cresça na graça, no conhecimento, para que a gente tenha mais comunhão com ele, mais intimidade com ele. E ela não perdeu aquela oportunidade. Ela disse, não, Marta, eu te ajudo outros dias. Eu te ajudo. Mas agora não. Agora eu vou sentar aqui e vou ouvir o que Jesus vai falar comigo. Essa oportunidade eu não posso perder. E Jesus, ele foi enfático. Ele disse, Marta, a Maria escolheu a boa parte, não lhe será tirada. Quando nós escolhemos o Senhor, essa não vai nos será tirada. Ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar de você. Se você escolheu servir o Senhor, se você escolheu andar com Jesus, se você escolheu amar o Senhor, isso não lhe será tirado. Amém? Nem o homem, nem o inimigo, nem Satanás não pode tirar isso. Porque nós escolhemos a boa parte. Escolheu estar com Jesus, escolheu amar o Senhor. Se nós escolhemos, não nos será tirado por ninguém. Às vezes as pessoas podem até tirar alguma coisa de nós. Às vezes eu posso perder a oportunidade, talvez até de estar pregando na minha igreja. Mas de ter o Senhor, não. Essa ninguém me tira. Essa ninguém me tira. De escolher o Senhor, de estar com Ele, na presença dEle. Ninguém tira. Ninguém pode tirar. Então ela escolheu essa boa parte para servir o Senhor. Quando ela faz essa escolha, de estar ali, na presença de Deus, o Senhor se agradou dela. Ele resolveu então a ensinar, até aquele tempo. Às vezes a gente quer pregar, por exemplo, nós somos pregadores, a gente quer pregar para a igreja cheia, uma igreja grande, com muita gente, 500 pessoas, 1000. Mas Jesus escolheu uma família para estar ali ensinando. Ele não se preocupou com a multidão. Ele não estava preocupado com a multidão. Talvez tinha uma multidão lá esperando ele. Ele não se preocupou com isso. Jesus não se preocupava com a multidão. Jesus se preocupava com aquela pessoa que tomava uma decisão de amar a Ele, de ouvir a Ele. Então Jesus não está preocupado com a multidão. Jesus está preocupado conosco, é com você que ama o Senhor. Você ama o Senhor? Então Ele está preocupado com você, não é com a multidão não. Às vezes a multidão está preocupada com outras coisas lá. A multidão vinha só pelo alimento, só pelo pão que Jesus multiplicava. Jesus chegou a falar para eles, olha, vocês não vêm a mim por causa de mim não, vocês vêm a mim por causa do pão, vocês vêm a mim por causa do alimento. Mas aquela pessoa que toma uma decisão, como a Maria, de amar o Senhor, de servir a Ele, de sentar para ouvir, ali não estava oferecendo comida, nem pão, nem nada, ele estava oferecendo a palavra, ele estava ensinando ela. Uma ou duas pessoas, uma meia dúzia de pessoas. Aí Jesus fala em Mateus 18:20, ele diz assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou me manifestar a eles. Eu vou estar com eles, eu vou estar no meio deles, eu vou estar abençoando eles. Às vezes a gente se preocupa com muita gente, às vezes se preocupa com a multidão. Eu queria tanto ter tanta gente na minha igreja. Eu queria que tivesse aqui, pelo menos umas 500. Mas Jesus não está preocupado com isso. Ele se preocupa com cada um de vocês, cada um de nós. E Ele visita a nossa casa, Ele te ensina, Ele fala contigo, Ele te abençoa, Ele te visita, Ele te renova, Ele te restaura.
independente de quantidade de pessoas. Nós cremos que ainda que aqui seja poucas pessoas, o Senhor está aqui, amém? Ele pode vir aqui hoje, Ele pode estar aqui hoje, Ele pode nos abençoar hoje, Ele pode te restaurar hoje, Ele pode te renovar hoje, Ele pode te visitar hoje, Ele pode te levantar hoje, Ele pode te curar hoje, Ele pode renovar, te encher, te abençoar hoje. Independente de multidão. Ali apenas tinha uma família e Jesus se preocupou com eles. Algumas pessoas podem até dizer, não, mas porque eles eram amigos desde a infância e Jesus foi ali e tal, visitar eles. Mas isso não importa. Não importa. E Jesus esteve ali, abençoando aquela família, renovando eles, restaurando, ensinando o Evangelho. Então, quando nós tomamos decisões, as nossas decisões vão fazer muita diferença lá na frente. É o que você decide hoje vai fazer diferença para você amanhã. É o que nós decidimos de servir o Senhor hoje, de amar o Senhor hoje, de adorar o Senhor hoje, de tomar uma decisão por Ele hoje, de se voltar para Ele, de consertar a nossa vida, de estar na presença dEle. A decisão que eu tomo hoje vai fazer diferença amanhã. Amanhã você vai ver uma pessoa muito abençoada, Deus usando, com ministérios, Deus abençoando aquela pessoa cresceu, desenvolveu. Deus está usando muito aquele irmão, aquela irmã. Como é que Ele usa aquela pessoa? Mas por quê? Porque lá atrás ele tomou uma decisão. A decisão é que faz a diferença. Eu decidi a servir o Senhor. Eu decidi estar aos pés do Senhor. Eu decidi aprender com Ele. Eu decidi ouvir Ele. Eu decidi adorar a Ele. Eu decidi andar com Ele. Essa é a decisão que nós tomamos. E que depois vai fazer toda a diferença. Às vezes você vê uma pessoa que não desenvolve. Ela passa 5, 10 anos do mesmo jeito. Eu já vi, no meu percurso de cristão, eu já vi muito isso. De pessoas que passam 5, 10 anos, você vai olhar ela, vai estar do mesmo jeito. Não fez diferença nenhuma. Mas por quê? Porque houve uma palavra, houve 2 palavras, houve 3 palavras, houve 4, houve 5, houve 10. Ouve-se muito, guarda-se pouco e não se pratica nada. Então essa pessoa não desenvolve, ela não cresce, porque ela não toma uma decisão. Quando eu decido ao servir ao Senhor, de buscar mais a Deus, de fazer como Maria, Senhor, agora eu quero estar na Tua presença, eu decidi a tomar essa decisão, de tomar essa direção, de estar na Tua presença. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ser diferente, eu não quero ser como uma multidão que veio aqui só pelo pão. Eu vim aqui pelo Senhor, amém? Eu estou aqui pelo Senhor, independente de multidão, independente se tem pão ou se não tem, eu quero é Jesus, amém? Ele é o pão da vida. É Ele que vai te alimentar, Ele vai te sustentar, Ele vai te salvar a sua vida, Ele vai perdoar seus pecados, Ele vai te encher do seu espírito, vai te abençoar, vai te renovar, vai te restaurar, vai te levantar quando você estiver caído, vai te encher do seu espírito, vai te encher de poder, de graça, de bênção. Mas depende da nossa decisão. Quando você ouve uma palavra, decide alguma coisa, decide servir o Senhor, decide buscar mais a Ele, decide obedecer mais, decide a servir mais, decide a estar mais com o seu líder, decide. A gente precisa tomar decisões. Então elas aqui, a Marta tomou uma decisão, eu vou fazer isso aqui. A Maria tomou outra decisão. Então percebe que não foi apenas uma visita ali, mas tem muitas coisas que a gente aprende, que a gente tira desse texto.
quantas coisas importantes que elas decidiram na sua vida. E isso fez toda a diferença. Ela decidiu a servir o Senhor. Quando eu fico imaginando como que ela aprendeu naquelas horas que ela teve ali com Jesus. Aqueles momentos tão importantes que ela passou ali com ele. Vocês podem imaginar quanto ela aprendeu? E tem pessoas que têm o hábito de escrever, né? Vai ouvindo alguém falando, ela vai escrevendo, né? Para depois não esquecer, né? Porque a nossa mente, ela falha. Às vezes você ouve uma palavra e depois você esquece. Mas quando você escreve, né? Depois você vai lá e pode rever aquilo ali. Então provavelmente a Maria estava ouvindo, escrevendo também o que ele estava falando, e aquilo ali fez toda a diferença na vida dela. Então a gente precisa ouvir e guardar. A gente não pode confiar na nossa memória. Eu falei com os irmãos lá que eu ouvi uma palavra muito boa, maravilhosa. Foi uma vez que o pastor Hélio esteve lá. Tremenda aquela palavra de domingo. Aí chegou na segunda-feira. Eu não sei o que ele pregou mesmo. Eu não me lembrava de nada. Ele pregou em qual livro mesmo? O que ele falou mesmo? Eu sei que foi uma palavra tremenda. Eu não me lembrava de nada. Mas isso me despertou. Opa, tem alguma coisa errada. Eu ouvi uma palavra tão tremenda ontem e hoje eu não me lembro de nada. Isso me despertou para mim. Opa, eu tenho que prestar mais atenção. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que ouvir, eu tenho que escrever. Eu não posso esquecer uma palavra que eu ouvi hoje, no domingo, na segunda-feira, não está lembrando de nada. É porque eu não tomei uma decisão. Às vezes a gente fica tão acostumado a ouvir as mensagens, tão acostumado, você ouve, né? Quem ouve o Web Rádio Ramá vai ouvir todo dia, né? Vai ouvir todo dia. Ou você vem na igreja, o culto aqui é quarta? Quarta, né? Então a pessoa vem na quarta, ouve uma mensagem, ela vem no domingo de manhã, ouve uma mensagem, vem no domingo à noite, ouve outra mensagem, fora as mensagens que ela ouve na Web Rádio durante a semana. E a gente acostuma tanto a ouvir, que depois a gente não guarda nada. Ou não toma decisão nenhuma. Mas a gente tem que ter aquele momento, Senhor, fala comigo. Eu quero decidir alguma coisa. Eu quero te servir mais, eu quero te buscar mais. O Senhor está falando comigo hoje. Eu vou decidir com o Senhor hoje. Eu quero decidir alguma coisa. Se você ouve uma palavra e não decide nada, porque aquela palavra não fez efeito na sua vida. Se você ouve uma palavra de santidade, o pastor prega aqui 40, 50 minutos sobre esse assunto, e você não pensa assim, eu preciso ser mais santo, eu preciso mudar alguma coisa. Se você não decide nada, porque aquela palavra não fez efeito nenhum. Mas quando você decide, porque aquela palavra tocou no seu coração, ela mudou a sua vida. Você recebeu aquela palavra e ela mudou os seus pensamentos, as suas decisões. Então a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar, é para a gente tomar decisões, como a Maria tomou aquela decisão. Eu quero servir agora a Deus, eu quero estar aqui agora, nesse momento, ouvindo, para mudar a minha vida. Os irmãos ouviram? Amém? Entenderam a decisão que ela tomou? A importância da decisão que ela tomou, de estar ali ouvindo o Senhor. Isso fez a diferença na vida dela. Então Jesus, ele declara para ela, olha, o que ela decidiu aqui não lhe será tirada. Não lhe será tirada. O que nós decidimos na presença de Deus não nos será tirada. Você decidiu amar o Senhor? Você decidiu servir o Senhor com mais alegria?
Você decidiu servir ao Senhor com toda a sua vida, com toda a sua alma. Nós decidimos amar a Deus. Amém, irmãos? Então, essa é uma mensagem que a gente deixa, que serve para nós, para nossa reflexão, como está a nossa vida, está amando mais a Deus, está servindo mais o Senhor, está tomando decisões pelo Senhor, para servir mais, amar os irmãos, estar mais na presença de Deus, buscando mais a Ele, servindo a Ele, querendo, desejando ter mais intimidade com Ele. Então a gente toma decisões. Eu quero orar com os irmãos aqui nessa noite, pedir os irmãos ficarem de pé. Coloca diante de Deus a sua vida. Pede a Deus para que Ele receba aquilo que você decidiu, de servir a Ele, de buscar mais a Ele. Faça como Maria. Senhor, eu quero estar aos teus pés. Eu quero estar aos teus pés, Senhor. Eu quero te ouvir. Fala comigo. Eu quero te ouvir. Unge os meus ouvidos para te ouvir. Eu quero, a partir de hoje, ouvir o Senhor falar comigo. Amém? Senhor, como é bom estarmos, Senhor, aqui na tua presença. E como o Senhor visitou esse lugar, Senhor, nós queremos, Senhor, pedir a Ti que o Senhor fale conosco. Que a Tua palavra, Senhor, ecoa nos nossos corações, Senhor, porque o Senhor se importa conosco. O Senhor se importa com cada um que está aqui, Senhor. Ainda que seja dificuldade, Senhor. Ainda que a pessoa esteja passando por lutas, mas o Senhor se importa. E o Senhor há de abençoar. O Senhor há de dar vitória, Senhor. Porque aonde o Senhor chega, milagres acontecem. Aonde o Senhor chega, coisas maravilhosas acontecem, Senhor. E nós suplicamos a Ti, nós invocamos o Teu nome, que o Senhor venha estar com os irmãos aqui, visitando, renovando, restaurando, Senhor, curando as enfermidades, Senhor, repreendendo o inimigo, dando vitória, Senhor. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Jesus, Tu és o Senhor Todo-Poderoso. Todo o poder Te foi dado nos céus e na terra. Manifesta, Senhor, pois o Teu poder nesse lugar, Senhor. Venha abençoar, renovar, restaurar, Senhor. Venha operar, Senhor, em cada vida, levantar os abatidos, Senhor. Renovar nossa fé em Ti. Renovar nossa aliança contigo, Senhor. Essa pessoa, Senhor, que está renovando a aliança contigo, Senhor, que está colocando diante de Ti a sua vida, Senhor, porque ela quer ser diferente. Ela quer ser uma Maria da vida, Senhor, de estar na Tua presença, aos Teus pés, Te adorando, Te buscando, recebendo da fonte da vida. Fala esse coração, Senhor. Enche, Senhor. Enche essa pessoa. Completa a sua vida, Senhor. Que ela saia daqui diferente, Senhor. Que ela saia daqui amando mais o Senhor. Que ela saia daqui querendo com sede espiritual. Desperta em nós, Senhor, essa sede espiritual, de estar aos Teus pés, Senhor, de buscando a Ti. Revela-te, Senhor. Abre os nossos olhos do entendimento. Faz a Tua obra em nós, Senhor. Desperta-nos, ó Deus, como igreja, Senhor, para fazer a Tua vontade, fazer a Tua obra. Usa a nossa vida, usa a vida de cada um aqui que o Senhor trouxe, que o Senhor está falando, que o Senhor está visitando. O Teu Espírito, Senhor, que visita os corações. O Teu Espírito que age, que opera, que renova, que nos enche, que transforma a vida, Senhor. Faz a Tua obra em nós, Senhor. Faz a Tua obra na Tua igreja. Aviva-nos, Senhor. Nós suplicamos a Ti. Aonde o Senhor está, coisas maravilhosas acontecem. Eu suplico a Ti, Senhor, a Tua bênção, a Tua vitória. Desperta-nos, Senhor. Eu suplico a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Diga comigo, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.
Glória a Deus.